Olá pessoal, como a gente fez um post no nosso Facebook e Instagram com o quadro Doutor Responde, a gente vai começar a gravar as respostas às perguntas que vocês mandaram. Foram muitas perguntas, então eu agradeço a todos que mandaram as perguntas, tanto comentando a publicação, compartilhando a publicação, ou até mesmo via as mensagens no nosso Facebook. Agradeço a todos, todas elas serão respondidas conforme a nossa disponibilidade de gravação. E para fazer esse quadro, eu conto com a ajuda do Dr. Rafael Pereira, do escritório RP Júri, que vai responder algumas das perguntas que vocês mandaram para a gente. Hoje a gente vai responder 10. Daqui a algum tempo a gente vai fazer outro vídeo respondendo mais 10 ou um número X de perguntas que a gente definiu. Como esse é o primeiro vídeo, então muitas coisas serão testadas, mas o objetivo inicial é responder todas as perguntas da maneira mais clara possível e tentar auxiliar vocês na busca da solução dessa dúvida. Tudo bem, Rafael? Te apresentar o pessoal, apresentar o teu escritório, fica à vontade. Tá, obrigado, Antônio, pelo convite, né? Parabenizar pela iniciativa. Conforme nós já conversamos aí ao longo desse período do teu projeto, né? Realmente é uma iniciativa muito legal e podem contar sempre comigo para questões relacionadas a dúvidas. Se a gente não souber exatamente no momento aqui sanar todas, a gente pesquisa, vai atrás. A minha experiência no direito, ela vem da minha atividade como advogado. Há 12 anos eu atuo na área, então, além disso, também desenvolvo atividade docente aqui junto à Fevale, em Novo Hamburgo. Então, acho que vamos conseguir aí trabalhar um pouquinho e sanar as dúvidas que vocês tenham, para que, como o Antônio falou, né, possam realmente buscar os seus direitos, né, relacionados à pessoa com deficiência. E vale ressaltar que no final do vídeo fica os contatos do escritório do professor Rafael, e quem for do Rio Grande do Sul, quiser entrar em contato com ele, fica à vontade de mandar um e-mail, pedir uma orientação. A gente sabe que o público da página é muito amplo, a gente tem perguntas de todo o Brasil, mas como tu está localizado aqui no Sul, a gente pede para que as pessoas do Rio Grande do Sul que tenham interesse em conversar contigo assistam o vídeo até o final. No final vai ter os contatos, tudo certinho, e vocês vão poder tanto buscar uma orientação mais profunda, quanto ter um auxílio de alguém especializado na área para poder ajudar vocês. Então, como eu disse no início do vídeo, a gente separou 10 perguntas. Essas 10 perguntas a gente vai fazer no estilo pergunta e resposta. Eu faço a pergunta, o Dr. Rafael responde, e sequentemente a gente segue para outra. A nossa primeira pergunta selecionada foi a seguinte: meu filho recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Se eu for contratado ou registrado, ele perde o direito ao benefício? Então, o que o pessoal tem que compreender? O benefício de prestação continuada, ele é um benefício previdenciário previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Quais são os requisitos? Os requisitos são ser pessoa com deficiência e ter uma renda familiar inferior a 1/4 de salário mínimo, ou seja, independentemente de ser contratado ou não, o INSS, ao receber o pedido desse benefício, lá quando for encaminhado ao INSS um benefício de prestação continuada relacionado à pessoa com deficiência, ele vai analisar: a renda dessa família é inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa? Caso seja inferior a um salário mínimo por pessoa, o INSS terá que deferir o benefício, ou seja, a pessoa vai passar a receber esse benefício a partir do momento em que o solicitar perante a autarquia federal, que é o INSS. No caso dela não preencher esses requisitos, o INSS vai indeferir, ou seja, independentemente de ser contratado ou não, ou de possuir um emprego ou não, um dos requisitos é ter renda familiar inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, a contratação ou não é exatamente o elemento definidor. Seguimos para a segunda pergunta, então, que é da Fabiana Rodrigues. Se ela abrir conta poupança ou conta corrente no banco, o filho dela corre risco de perder o BPC? Na mesma linha de raciocínio. Eu ter ou não uma conta poupança ou uma conta corrente não tem influência nenhuma sobre o benefício previdenciário que vai ser solicitado junto ao INSS e que eventualmente esteja sendo pago pelo INSS. Vamos pensar assim:
Logicamente que hoje cada vez mais se usa cartão de crédito, é tudo online, né? Então, se a pessoa tiver uma conta corrente ou uma poupança, ou seja, a conta poupança, em que ela tenha isso para fins de fazer o seu giro, o seu fluxo de caixa pessoal na família, não é impedimento. De novo, repito, né? O critério é renda mensal inferior a 1/4 desse salário mínimo por pessoa naquela família. Na terceira pergunta, doutor, a Betiara Vasconcelos pergunta o seguinte: minha filha tem síndrome de Down e se ela tem direito a passagem de ônibus ou avião gratuita? Na verdade, gratuita não. Existe previsão, deixa eu até fazer uma pesquisa aqui para vocês, para dizer exatamente a lei. O acompanhante e a pessoa com deficiência tem desconto na passagem aérea. Esse desconto pode chegar até 80%. Deixa eu só passar aqui. Eu não sei se ela falou, se a pergunta dela foi específica de passagem aérea ou não. Na verdade, ela pergunta se ela tem direito ao ônibus e ao avião. Entendi. Temos, olha só, nós temos a lei municipal, aqui no Hamburgo, 2586 de 2013, que assegura aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzida o direito ao desembarque em lugares específicos. Então, ainda que não seja diretamente ligado à pergunta, é um ponto interessante. A passagem aérea, nós temos uma resolução da ANAC, que é a resolução 009 de 2007, que trata de um desconto de 80% em passagem aérea para o deficiente com o seu acompanhante. Então nós temos lá os artigos 47 seguintes que vão trazer esse benefício, tá? Quanto à questão da passagem interestadual, nós temos a lei 8899/94, que estabelece o passe livre para o transporte interestadual das pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, com renda familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional. Tá? Então depois até dá para colocar até o link, eu acho, né, no vídeo ali. O pessoal também atrás, através do site do Ministério dos Transportes. Na descrição do vídeo a gente vai colocar todos os links, conforme foi citado aqui. E vale destacar também para as pessoas o seguinte: muitas vezes a lei é no Estado. Por exemplo, no Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma lei que garante a gratuidade no transporte coletivo. Eu, como sou deficiente físico, eu tenho direito a essa lei, eu utilizo o passe livre, mas ele é somente dentro do Estado. Vale procurar um órgão, até a própria assistência social da cidade, o CRAS, eles fazem muito esse trabalho de encaminhamento de documentação. Às vezes tu tem uma dúvida se existe isso no teu Estado. Procura o CRAS, assistência social, que às vezes tem essa possibilidade de ter esse benefício e as pessoas acabam não utilizando, não usufruindo dessa possibilidade por não conhecer. Então vale a pena pesquisar, procurar os órgãos governamentais do município para ver essas possibilidades do próprio passe livre, tanto interestadual, que pode ser encaminhado no CRAS, quanto do municipal ou dentro do estado, que é o estadual. Não, interessante sobre isso, né, Antônio, porque a gente fez uma pesquisa aqui a respeito desse assunto ali, quando a gente estava conversando. Inclusive tem um formulário do Ministério dos Transportes. Então é interessante, a gente compartilha ali, né, o link do formulário, porque muitas vezes o pessoal esbarra um pouquinho nessa burocracia, no acesso, porque a lei muitas vezes ela existe, ela está em vigor, mas existe uma pequena burocracia para que isso se efetive, né? Não é só no caso do transporte aqui, até eu não sei se surgiu essa pergunta aqui através dos nossos seguidores ali, mas muitas vezes até para um benefício tributário, que às vezes surge, eu não sei se tem aqui no nosso roteiro de hoje, mas para a compra de algum veículo, para alguma isenção tributária, né, em algum sentido. Então, tudo que for também interessante para o nosso seguidor, também eu peço que nos ajude a criar dúvidas, né, para que a gente possa ir atrás e até poder auxiliar quanto a esse caminho burocrático, no bom sentido, né, para que o pessoal possa ter efetivamente esse direito garantido. A gente já está fazendo isso na página como nas publicações. Eu acabava recebendo muita pergunta
de qual é o caminho para fazer tal coisa. Então, a partir desse momento, eu comecei a disponibilizar o link aonde está o formulário, ou está, por exemplo, recentemente a gente fez uma publicação que eu acho que vale falar no vídeo, que é o Auxílio Inclusão, que é um programa do Banco do Brasil, que dá a possibilidade de financiamento de 70 a 30 mil reais para utilização em produtos de tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? Já que a gente entrou no termo. São ferramentas que a pessoa com deficiência utiliza para melhorar a sua condição de vida. Isso vai a prótese, um computador acessível, mecanismos para celular, enfim, tudo aquilo que tu possa usar para melhorar a tua condição de vida. E aí a gente colocou o link do Banco do Brasil para as pessoas poderem acessar, poderem ler o texto completo e tirarem as suas dúvidas. Nós seguindo com o nosso vídeo, a quarta pergunta foi a da Sueli Alves. Agradeço a Sueli pelo envio de questionamento. E ela pergunta o seguinte: meu filho tem deficiência intelectual e auditiva. Ele tem direito à gratuidade no transporte? Como a gente estava falando, né? De acordo com a lei municipal ou com a lei estadual, de acordo com a renda, ele pode ter a gratuidade no transporte. Como comentaste ali, né, Antônio, dentro do estado do Rio Grande do Sul, o transporte intermunicipal possui isenção. Então, a questão é a deficiência e a comprovação da renda. Tem que seguir os critérios estabelecidos dentro do estado. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente precisa encaminhar laudo médico, comprovante de renda da família, de todos os integrantes da família, e um documento que comprove a minha necessidade de usar esse passe livre. No caso, agora teve algumas alterações, mas a gente vai tocar em outro momento. E, a partir disso, é encaminhado para o Estado, tem o prazo normal do passe livre, o mesmo nacional, que é 60 dias de prazo. A partir disso, sendo aprovado ou não, é enviado para a pessoa e, a partir daquele momento, ela está apta a usar o transporte coletivo de forma gratuita. Seguindo com o nosso vídeo, a Adri Paulo mandou a seguinte pergunta: meu filho tem paralisia cerebral diplégica, mas não faz uso de medicação. Será que consigo o BPC? Mesmo critério, né? Havendo a deficiência comprovada por laudo médico e a renda familiar inferior a 1/4 de salário mínimo por integrante daquela família, tem sim o direito ao benefício. A Edileuza Silva mandou a seguinte questão, é uma questão bem ampla, mas como a gente vive um momento que se fala muito nisso, a gente resolveu colocar aqui a seguinte: a reforma da Previdência pode afetar quem recebe o BPC? Ótima pergunta, né? A proposta de reforma, que inclusive agora deu uma parada, né, no seu andamento lá no Congresso Federal, ela, a princípio, não vai mexer no benefício de prestação continuada. Ela vai trabalhar principalmente com as questões relacionadas à aposentadoria por tempo de serviço, tempo de contribuição e de como vai ser feita essa contribuição para os profissionais hoje no mercado de trabalho e para os futuros profissionais no mercado de trabalho. Então, a princípio, não vai haver alteração no benefício de prestação continuada. Mas se deixando bem claro, né, Antônio, para as pessoas entenderem, sempre que há uma proposta de alteração de legislação, uma lei jamais é estanque, ela pode sofrer alteração. Então, ainda que haja, claro, garantias constitucionais e já conquistas de benefícios sociais nesse sentido, a gente jamais pode garantir que isso vai mudar ou não vai mudar em algum determinado período, tá? Mas a princípio não vai mudar nada na LOAS, por assim dizer. Né? A próxima pergunta, vou explicar uma questão para o pessoal, pode ser que eu te chame de professor. Só explicando que o Dr. Rafael também é professor, como ele disse no início do vídeo, e aí como a gente se conhece da universidade, é natural que por momentos você possa chamar ele de professor. Então você não está ouvindo errado, você realmente ouve professor. Seguindo com nossos questionamentos, a Vanilda Gomes mandou a seguinte pergunta: mães que trabalham para cuidar dos filhos, têm direito àqueles 25% a mais do salário? Essa pergunta ali, até nós estávamos vendo ali antes, né? Eu não compreendi muito bem qual é o espectro, assim, qual é a ideia, aqueles 25% a mais. Eu não tenho conhecimento de nenhum abono salarial decorrente
por exemplo, da CLT ou de uma relação empregatícia que haja entre uma mãe e um empregador em relação à pessoa com deficiência. Quem sabe a nossa seguidora ali tenha ouvido falar ou tenha visto alguma base em normas de funcionalismo público. Pode ser. Pode ser em alguma norma municipal, até em alguma norma estadual, ou em alguma carreira específica em nível federal. Mas junto à CLT eu desconheço. Até fazer um pedido, se ela estiver vendo o vídeo, tenho quase certeza que ela vai ver, ela acompanha bastante. Se puder mandar uma mensagem para a gente explicando um pouco mais qual é o sentido da tua pergunta, porque às vezes a gente entendeu errado. Se tu puder mandar explicando um pouquinho melhor, para a gente poder pesquisar e poder te dar uma resposta, a gente vai fazer com todo carinho para também agradecer o teu contato. Mas será que ela não se refere também à profissionalização do cuidador? Porque existe um projeto que regulamenta a profissão de quem cuide de pessoas, tanto idosas quanto pessoas com deficiência. Pode ser. De repente pode ser isso também. Pode ser alguma questão nesse sentido. Eu só não compreendi porque quando ela refere ali mães que trabalham para cuidar dos filhos. Tem mães que não trabalham. Mães que não trabalham para cuidar dos filhos. Tem direito àqueles 25 a mais no salário. É que informalmente, quando a mãe não trabalha, ela se caracteriza como alguém que cuida da pessoa com deficiência. Talvez, por algum equívoco, alguma coisa encontrada na internet, também vai ressaltar isso. Nem tudo que está na internet é verdade, gente. A gente tem que pesquisar, tem que ir atrás para tentar ver se aquilo é real. E no órgão oficial é sempre importante. Se fala, por exemplo, dessa questão financeira, procurar um órgão oficial, procurar o site do governo, porque geralmente as informações estão lá. Às vezes é difícil de acessar, é difícil, é chato às vezes, mas tentar procurar e confirmar aquelas informações para que tu consigas ter a informação da maneira mais correta possível. A gente aguarda o retorno dela, né, para ver qual era a dúvida, se a gente compreendeu ou se houve um equívoco de interpretação, isso também pode acontecer. E assim que a gente receber esse retorno, a gente vai preparar uma resposta e vai encaminhar com todo carinho, até em forma de agradecimento pela participação. Seguindo com as nossas perguntas, a Raquel Lima manda o seguinte: minha filha tem síndrome de West, são crises epiléticas, ela tem direito a receber o BPC? Até para esse questionamento, né, Antônio, eu dei uma pesquisadinha em algum material de jurisprudência, de decisões, que estavam discutindo a questão do tipo de deficiência e qual era o critério. E eu encontrei diversas decisões a respeito de questões, eu não sei se exatamente qual é a síndrome de West ali, né? Mas a questão de ataques epiléticos, problemas, mas elas nesse sentido são também abarcadas pela lei, pelo benefício de prestação continuada, nos mesmos critérios, né? Renda e incapacidade. Seguindo com as nossas perguntas, aí da Lene Barbosa: meu filho tem deficiência intelectual, quais são os direitos dele? Temos uma amplitude, né, uma gama de direitos garantidos a todas as pessoas com deficiência. Dentre as pessoas com deficiência está a deficiência intelectual. Então nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos diversas leis federais, estaduais e municipais que garantem a toda pessoa com deficiência diversos direitos. Então, com certeza, quem tem deficiência intelectual está nesse guarda-chuva aí, está protegido. Até dando a dica para a Edilene, pesquisa no Google, Lei Brasileira de Inclusão. É o primeiro link que vai aparecer, tu vai poder baixar um PDF. É a lei na íntegra, bem tranquilo de ler, e tu vai poder ler todos os direitos de todas as pessoas com deficiência. Se abrange a todos, teu filho está ali. Tu só precisa ver qual é a situação que tu queres reivindicar, e a lei abrange praticamente todos os quesitos: transporte, educação, alimentação, enfim, todas essas questões elas estão abrangidas na lei. E caso tu não consigas ou tenha alguma dificuldade, lá no nosso Facebook, está aparecendo aqui no vídeo agora, tu podes também ter uma publicação específica sobre isso, tem um link para baixar o PDF da lei completa. Para fechar o nosso vídeo, hoje são 10 perguntas, como eu falei no início, a Ju Martins mandou o seguinte:
Mães que não podem trabalhar para cuidar dos filhos, têm direito a algum salário ou benefício? De novo, né? Nós temos diversos benefícios garantidos pela lei, referente agora, e nós temos diversas questões ligadas à pessoa com deficiência. Então, o benefício ele vai ser em prol da pessoa com deficiência. E em virtude desses diversos benefícios trazidos por lei, o deficiente, então, ele vai sim perceber um salário. E através desse salário ele vai ter o seu sustento. Não necessariamente aquele que cuida do deficiente, né, tenha também o direito. É mais uma pergunta que, de repente, se a Ju Martins puder esclarecer, de repente, algo mais pontual, qual é a dúvida exata dela, se tem alguma possibilidade, a gente pode dar uma pesquisada mais a fundo, né, Antônio? Porque também acho que é meio amplo ali, para eu fazer uma resposta de sim ou não, né? Com certeza existem direitos, mas a gente tem que analisar se eventualmente pode haver algum direito a mais em virtude dessa necessidade. Qual é a situação que se encontra. Exatamente. Quanto mais específico for, mais fácil é de tentar entender a situação e buscar uma resposta. Mas eu acredito que ainda vai em contra a pergunta anterior, que é a questão da profissionalização de pessoas para cuidarem de pessoas com deficiências ou idosos. Até algum tempo atrás eu fiz uma publicação sobre isso. Essa profissionalização exige um curso e tal. Ela não é simplesmente, não de maneira pejorativa, óbvio. Eu cuido do meu filho, eu posso me considerar um profissional de cuidados. Para entrar na legislação específica do profissional para cuidar das pessoas com deficiência ou idosos, é necessário um curso, é necessário uma especialização em uma área para que essa possibilidade de ser um profissional dessa área seja válida. Eu até estava rapidinho aqui buscando, né, um subsídio aqui, e eu estava vendo algumas notícias sobre a questão do cuidador, né? É importante às vezes a gente dar uma pesquisada e ver o conceito da lei, porque muitas vezes tem alguns aspectos de direito do trabalho que são importantes de ser analisados, até porque o nosso público pode ter algumas dúvidas nesse sentido, né? Eu tenho um cuidador em casa, é um aspecto a ser interpretado e tem que ter muito cuidado nisso, porque eu tenho um reflexo do cuidador para quem é um cuidador empregado e tenho um aspecto para quem é cuidador empregador, ou é empregador de um cuidador, né? Desculpa. Então, o projeto de lei que foi regulamentado traz como cuidador não só a pessoa com deficiência, mas também traz para o idoso. Sim. Então nós temos que ver onde é que acho que o pessoal está com a dúvida, para a gente tentar buscar uma resposta mais específica. Até na definição da Lei Brasileira de Inclusão, no início da lei, ela traz uma definição sobre o cuidador. E aí, em determinado momento, eu fiz uma publicação lá no Facebook sobre isso, explicando o que seria o cuidador, que é uma pessoa que vai cuidar e auxiliar a pessoa com deficiência em todas as suas atividades, desde que haja necessidade. E eu recebi muitos comentários dizendo que no caso a pessoa, era mãe de pessoa com deficiência, então automaticamente eu me tornava cuidador. No aspecto explicativo, que está lá na lei, sim, mas a fins profissionais não, porque a questão profissional ela exige aquela qualificação que está sendo proposta com esse projeto. Perfeito. São esses detalhes assim que por vezes o pessoal, claro, o pessoal que é leigo, né, que não é da área jurídica, pode haver uma certa confusão, assim, e isso gera dúvidas, claro, porque aonde se aplica aquele conceito, né, em que sentido? Porque através de um conceito que vem da lei brasileira de inclusão, eu posso ter um reflexo, como eu referi antes, trabalhista, outro reflexo previdenciário, então aquilo tem que ser bem estudado para, claro, buscar o que é meu direito. Então, pessoal, nós encerramos as 10 perguntas de hoje. A gente vai, daqui a um tempo, gravar mais 10, inclusive para quem quiser continuar mandando. Eu ainda estou recebendo perguntas da primeira vez. Que bom. A gente recebe bastante coisas. E eu já estou guardando para os próximos vídeos. Tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, conosco.
tanto no Facebook, que é facebook.com/Deficiência em Foco Oficial, e no Instagram, que é @Deficiência em Foco. Pode mandar perguntas, se eu souber eu já respondo, se não eu encaminho para o professor Rafael, para que a gente possa, tanto no vídeo quanto fora dele, fazer esse auxílio, responder, para que as pessoas consigam ter a sua resposta e buscar os seus direitos. Eu acho que o principal objetivo disso é auxiliar as pessoas nesse primeiro passo. Muitas das perguntas que a gente recebeu é: o que eu preciso fazer para tal coisa? Ou qual é o caminho para tal coisa? A ideia de fazer esse vídeo é exatamente essa: dar a possibilidade das pessoas saberem o primeiro passo. Por isso que é importante, eu sempre friso isso, tanto nas publicações que eu faço, quanto nas respostas que eu dou. Procure os órgãos oficiais na tua cidade. Procura assistência social, procura o CRAS, procura uma pessoa que possa realmente dar uma resposta de forma mais correta possível, para que a tua dúvida seja solucionada. A gente sabe que às vezes tu tem que esperar o dia todo, e isso não é exclusividade de lugar nenhum, a gente passa por isso em todos os lugares. Não é no lugar A ou B que tem problema, a gente tem problema em todos os lugares, mas é preciso às vezes se dedicar um pouquinho a mais para que as coisas realmente aconteçam da forma que a gente busca. Para encerrar o vídeo, você deixar uma mensagem final para os nossos seguidores, para quem puder compartilhar o vídeo, já fazendo pedido. Não, eu agradeço, né, Antônio, de novo te parabenizando pela iniciativa. Conta comigo sempre, né, e contem comigo, os seguidores ali, o pessoal que está assistindo ao vídeo, para que a gente possa botar em prática, né, essa situação e um pouquinho do que a gente pode oferecer é o nosso conhecimento, a nossa disponibilidade de tratar as questões, de solucionar algumas dúvidas, né? Então, eu só digo para vocês e para ti também, né, Antônio, conta sempre comigo e até o próximo vídeo. Eu também agradeço a ti pela disponibilidade, pela parceria que a gente está formando juntos. Espero que ela seja muito longa para que a gente consiga trabalhar. Porque o objetivo de eu ter criado a página, de fazer... Primeiro, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho deficiência física. Explicando rapidamente, entra no perfil de mobilidade reduzida, mas é uma sequela de paralisia cerebral. Devido a inúmeras cirurgias que eu fiz ao longo da vida, eu fiquei com mobilidade reduzida. Resumidamente é isso. Eu sou formado em comunicação pela FEVAL, em habilitação em jornalismo. Eu criei a Deficiência em Foco justamente por isso, porque eu senti, quando eu fiz meu TCC, que muitas pessoas com deficiência queriam saber sobre os seus direitos e não tinham onde procurar. Então a ideia é levar o conteúdo de uma maneira simples, mas também incentivar as pessoas a procurarem as respostas. As publicações são pequenas, o texto é pequeno. Por quê? Para que ela busque aquilo, para que se crie o hábito de procurar, né? A gente sabe que às vezes é difícil e tal, mas que se tenha a iniciativa de tomar a decisão de buscar uma melhora, seja ela na área que for. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo, que mandaram as perguntas, muito obrigado mesmo, e eu faço aquele pedido de sempre: compartilhe o máximo que puder, para que o máximo de pessoas possa receber essa informação. E se tiver alguma dúvida, vocês têm os nossos canais, pode entrar em contato com a gente, no meu WhatsApp está disponível na página, pode mandar mensagem a hora que quiser. Eu sei que eu demoro para responder, mas eu tento responder todos da forma mais correta possível. Um abraço a todos e até a próxima.